Professora Dani. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Laine? Como é que está? Tudo ok. Qual que é o título da nossa aula de hoje? O título da nossa aula é Uma boa opinião vale muito. Tema e habilidade. Argumentação. A habilidade, identificar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e argumentos em diferentes gêneros e argumentativos. Manifestar concordância ou discordância após a identificação de teses, opiniões, posicionamentos explícitos e argumentos em diferentes gêneros argumentativos. Muito obrigada. Então, a Elaine apresentou aí. Hoje é a nossa última aula aí dessa sequência, tá? Do caderno Aprender Sempre. Objetivos na tela, por favor. Retomar e sistematizar conceitos e conteúdos aprendidos nessa sequência didática e posicionar-se criticamente diante dos fatos. Então, querendo ou não, a gente vai dar continuidade num tema que estávamos falando ontem. Vamos tentar ainda trabalhar a questão da opinião, fato e argumentatividade com os nossos alunos do 6º ano. Sim, porque como a gente falou lá no comecinho, eles tentam nos convencer sempre, eles têm que aprender como, né? Então, utilizar aí mecanismos para persuadir e convencer desde pequenininho. Então, bora lá para a nossa aula. Sondagem. Esta é a última aula da sequência 3 do Caderno Aprender Sempre, como eu já mencionei. Você consegue elencar o que aprendemos e revisamos nestas 6 aulas? Então, só nesse pedacinho da situação 3, tá? A situação 2 focava lá em variações linguísticas, se eu não me engano. Então, essa sequência 3, o que ela focou? O que a gente aprendeu? O que nós vimos? Então, tenta elencar aí alguns tópicos para a gente retomar, certo? 2 minutinhos, já voltamos. E aí, Elaine, primeiro vou agradecer aqui uma professora que me deu um elogio, acho que foi Rosemary. Muito obrigada para o Rosemary. O que eles colocaram? Vamos lá. Vamos lá. O aluno Fernando disse que aprenderam sobre a diferença entre fato e opinião. Alguns mencionaram gêneros aqui, né, que nós trabalhamos também. Isso. Conto, a aluna Maria tirinha. Eduarda, né? Notícias. Isso. A Isabelle reforçou a diferença entre fato e opinião. Notícia, fato e opinião. A aluna Letícia. A aluna Maiara. Jornais, tirinhas. Vanessa lembrou, gêneros jornalísticos. Muito bem. É porque Artigo de opinião, né? Isso, é porque nós retomamos bastante aí a notícia, né? Então, a gente trabalhou também essa questão do fato
na notícia, como ela é abordada. Então, lembraram? Gostei de ver. Então, bora lá. Então, nesta sequência didática, o que nós vimos, tá? Nós revimos aí os textos argumentativos. Eu até mencionei lá no comecinho, questionando eles quais eram os gêneros que já tínhamos trabalhados, né? Carta de reclamação, carta de leitor. Mencionei que tínhamos falado de outros, como debate, artigos, mas tínhamos só comentado, não aprofundado. Aí, nessa aula, a gente focou nos gêneros argumentativos, nessa sequência, perdão, mas lá no comecinho, nós falamos também bastante da notícia, nós retomamos esse gênero textual notícia, porque nós trabalhamos a importância de uma notícia ser retratada em cima de fatos, que é o que a gente está trabalhando agora, né? Então, ela fez meio que um puxadinho para fazer uma amarração aí da nossa aula, certo? Então, os textos argumentativos, só para a gente recordar, porque a aula de hoje, na verdade, gente, quem está com o caderninho em mãos aí, vai perceber que só tem uma atividade. Então, assim, a gente teve que elaborar, criar em cima, como nós temos o hábito de fazer aqui, sempre trazer algo a mais para vocês conseguirem discutir com os alunos, ok? Então, hoje a gente vai fazer essa retomada final aí. Então, pode colocar na tela. Os textos argumentativos são aqueles que têm como objetivo convencer ou persuadir as pessoas sobre determinado assunto, mas principalmente sobre seu ponto de vista. Isto é, fazer o outro acreditar e até concordar com uma determinada ideia. Então, falamos bastante disso daqui. Sua principal característica é a defesa de uma ideia, hipótese, teoria ou opinião. E apresenta o quê? Uma estrutura bem definida. Primeiramente, apresenta-se a tese, que é o ponto de vista, depois argumentos para defendê-la, que é o que a gente vai fazer hoje. Será que nossos alunos estão afiadinhos aí em relação a argumentos para opinião? Será? Aprendemos também o quê? A diferenciar fato de opinião. Eu achei a aula de ontem muito produtiva. Embora algumas pessoas tenham pontuado que ela foi um pouco rápida, o feedback que eu tive, né, Elaine, na verdade, no chat, foi bem legal. Então, a gente viu que os alunos conseguiram acompanhar. Obviamente que o chat fica mais complicado, porque vocês têm que coletar as perguntas, as respostas, perdão, e colocar aqui. Mas eu percebi, sim, alguns alunos também entraram em contato comigo, falando que gostaram da aula, que entenderam, que conseguiram diferenciar. Postaram lá no Instagram a atividade que fizeram no caderninho. Então, assim, eu achei que foi legal. Achei que eles conseguiram compreender. Foi uma dinâmica que funcionou, né? Até porque pareceu meio que um quiz verdadeiro, falso, sim ou não. Então, eles gostam dessa dinâmica quando é mais rápido. Então, aprendemos a diferenciar fato de opinião. Os fatos são sempre o quê? Verdadeiros. São aqueles que podem ser comprovados com base em evidências objetivas. E as opiniões mostram o quê? O pensamento de alguém ou a preferência pessoal dos indivíduos, variando de pessoa para pessoa. Então, foi isso que nós falamos ontem, certo, Elaine? Certinho. Então, muito bem. Aí, continuando, vamos para um momento de interação agora. Mais um. Sabemos que para emitir uma opinião, é preciso conhecimento de causa sobre o assunto tratado e argumentos para convencer o interlocutor. Mas é isso que acontece? Você acha que é isso que acontece, Elaine? Que todo mundo, para emitir uma opinião, realmente tem um ponto de vista concreto, baseado em fatos e conhecimento de causa? Não. Às vezes é lá no grupo da família, né, que o pessoal vai. Coloca o que acha pronto, né? E quer só o quê? Falar a sua opinião. Agora, você sabe, aí você se lembra o que é um argumento? Aluno querido meu, falamos de argumento, se eu não me engano, lá no 3º bimestre, se eu não me engano. Mas eu quero ver o que você lembra, o que você sabe. Então, coloca aí para a Pro 2 minutinhos.
E aí, Elaine, qual foi o comentário da professora que a gente adorou aqui? Muito bom, a professora Maria disse. Minha avó diz, quem acha vive se perdendo. Muito bom esse trocadilho, dá até para trabalhar sentido figurado aí com o aluno, né? E O, agora, em relação à pergunta, o que é o argumento? o Lucas Mateus. Razão, raciocínio que conduz à indução ou dedução de algo. Nossa, Muito bom, né? O Felipe. Uma coisa que ajuda na sua opinião. uma coisa que ajuda na sua opinião. Eu entendi, muito bom, Felipe, o que mais? Vamos lá. A Pro Renata. Argumentos são explicações usadas para defender, justificar sua tese, ideia. O Júlio César colocou aqui da Proeliane, argumento serve para explicar a opinião. É por aí. Né? Rosilene, argumento é sustentar os fatos provando a sua opinião. Exemplo plausíveis. A Beatriz. Prova que serve para afirmar ou negar um fato. Eu acho que os alunos estão até aqui ligadinhos, muito bem. Se você acha cair em descrédito pro Marilene, é bem isso mesmo, né, pro Marilene? Se a gente não tem alguma coisa para embasar aí esse nosso achismo, a gente acaba se perdendo, como a outra pro colocou. Então, conceituando aí para a gente retomar, é bom para printar a tela, para o nosso aluno que tem o StudyGrams. Elaine, a gente tem vários alunos que têm StudyGrams, viu? Vários. Então, eles fazem resumos das nossas aulas, eles postam, eles fazem vídeos, eles arrasam. Ótimo, muito bem. Então, já vou familiarizando a Elaine aqui, porque ela vai ficar bastante com a gente no sexto, viu, gente? Tem algumas aulas que é a Elaine que já está preparando e vai dar. Então, bora lá. Conceituando. Quando temos um ponto de vista, precisamos expô-lo de alguma forma, e quando sempre fazemos isso, e quase sempre fazemos isso a fim de convencer o outro a pensar como nós. Então, é aquilo, a gente querendo ou não, fica aquela coisinha assim, a gente tem aquela necessidade de expor o que a gente pensa, né? Tem gente que não tem, não tem esse problema, mas a maioria, sim, quer expor o que pensa, e a gente discutiu isso logo nas primeiras aulas, quando falamos que os alunos têm essa necessidade. Hoje, são milênios? Não são milênios, né? A geração X, geração X, não sei como é que é o nome dessa geração que nós estamos vivendo, mas os alunos têm essa necessidade de expor aí o que pensam. Então, é muito importante eles saberem como dar essa opinião, né? Como embasar aí essa opinião que ele está apresentando. Então, é isso que a gente vai tentar trabalhar com o aluno hoje. Já fizemos um pouquinho lá no terceiro bimestre, ontem nós introduzimos e hoje a gente vai tentar concretizar. Para isso, utilizamos o quê? Argumentos, ou seja, tentamos justificar o nosso ponto de vista com uma escolha do discurso ou de palavras que convençam o interlocutor a pensar como nós, ou pelo menos que nosso ponto de vista seja levado a sério e não ignorado. Então, eu tentei colocar de uma forma bem simples aí para os meus alunos entenderem, né? Porque argumento tem outras definições que eles podem procurar, mas basicamente é isso daqui. Então, eu vou utilizar aí um discurso, eu vou utilizar mecanismos, palavras, inclusive fatos, dados, estatísticas e assim vai, para tentar convencer aí o outro de que a minha opinião é a opinião correta. Hoje, o argumento que o nosso aluno mais usa são dois: exemplo e comparação, não é verdade? Então, eles dão lá muitos exemplos para tentar convencer alguém, ou eles tentam comparar uma coisa com a outra para tentar também convencer alguém. Está errado? Não está errado, mas dá para a gente melhorar. Então, é isso que a gente vai tentar ver hoje. Aí tem uma atividade. Várias participações aqui de professores, muito obrigada. Muito 10, acho que vocês conseguem, inclusive, complementar aí com os alunos de vocês, que é o que vocês estão fazendo aqui na aula de hoje. Então, complementem aí, porque vai ser bem legal. Atividade sistematizando. Após alta de intervenções por Covid-19 em hospitais privados, Rede Municipal de São Paulo mostra a mesma tendência. Então, isso aqui é uma manchete que eu retirei aí de um jornal. Na verdade, eu adequei aí de um jornal, tá? Porque não tem uma fonte. Eu tentei elaborar para essa atividade. Mas essa informação é um fato. Trabalhamos fato ontem, então, é verídico, tem acontecido realmente, né? Então, assim, estamos tendo aí alta novamente nos casos de internação aí por Covid em hospitais privados, rede municipal, né? O que está mostrando aí novamente a tendência, embora não esteja mostrando tanto quanto deveria, mas é isso que está acontecendo. Qual é a sua opinião sobre isso? E aí, aluno?
temos um fato aqui, uma manchete, baseada em fatos. Qual que é a sua opinião sobre esse fato, ok? Vou falar mais nada. Eu quero que você me diga o que você pensa sobre isso. Vou dar 3 minutinhos, porque eu quero realmente que você escreva e que o professor tente coletar essas respostas e colocar ela aqui na íntegra para a gente. 3 minutinhos. E aí, Elaine, estou gostando aqui. O que eles colocaram? Vamos pegar alguns. Vamos lá. A Luna, a Paloma e o Yuri disseram ser muito preocupante. A Pro, Deusilene, hospitais atendem do mesmo jeito? Tem uma da Maria Julião aqui, ó, enquanto você procura outro, da Pro Alessandra. Eu acho que muitas pessoas não estão respeitando a quarentena, por isso os hospitais estão lotando. Ó, gostei da opinião. A Isabelle, as pessoas deveriam tomar mais cuidados e se protegerem ficando em casa, usando máscaras e lavando mais as mãos. A aluna Camille pro Ana Paula, a Covid-19 não terminou. Verdade, não terminou. Tem o Ricardo da Prodenise. Isso não é bom, as pessoas não estão se protegendo nem usando máscaras. Então, está vendo que eles estão conseguindo construir aí uma opinião em cima aí dessa manchete. Porque normalmente é isso que acontece. Quando a gente abre lá um jornal, uma reportagem, alguma coisa, já dá aquela pulguinha atrás da orelha assim, opa, você acaba tendo uma opinião sobre isso e você vai ler mais para se informar e ver até se você muda de opinião ou não, né? Tem mais algum aí, legal? A aluna Emily, as pessoas não respeitam a quarentena nem o distanciamento. Tem a Elô também da Prodenise aqui, ó. Eu acho que se estivesse respeitando a pandemia, não estaríamos nessa situação. A quarentena, né, na verdade. Respeitando a quarentena, não estaríamos nessa situação. Muito bem, tem várias respostas, tá, gente? Várias. Aí, continuando aí nossa atividade.
Sabemos que o coronavírus pode vir a matar. Já matou milhões de pessoas ao redor do mundo. É um vírus que está em estudo e a doença Covid-19, causada por ele, ainda não tem cura. Ainda, né? Estamos aí, na porta. Empresas e grandes farmacêuticas estão em busca de desenvolver uma vacina, mas novos casos estão surgindo cada dia mais por falta de cuidado e relaxamento da população. Então, é o seguinte, o texto acima é um argumento, ok? Então, a pessoa está falando lá sobre o coronavírus, ela viu aquela manchete, e aí ela teve uma opinião, como vocês colocaram aqui, e ela está desenvolvendo um argumento aí. Então, ela está dizendo que é uma doença grave, que matou milhões de pessoas, então ela está usando de exemplos, né? Ela falou também que grandes empresas aí estão tentando desenvolver aí uma vacina, testando, mas ainda não temos, né? Mas que precisamos tomar cuidado e não relaxar, que é o que está acontecendo, que muitas pessoas estão relaxando aí, certo? Então, o texto acima é um argumento. Pode ser usado com o propósito quê? De convencer alguém de que a doença ainda está presente e que qualquer um pode pegá-la. Então, é o seguinte, imagina que a pessoa leu a manchete que tem lá, baseada em um fato, volta aqui para a minha câmera. E aí, mesmo assim, Elaine, ela acha que é bobeira. Ah, isso é bobeira, é mentira. Embora saiba que saiu no jornal, é uma notícia, é um fato. Né? Mas ela não acredita. Só que você quer convencer essa pessoa de que aquilo é real, porque sua opinião vai de encontro com aquilo. E aí você tem que elaborar um argumento. Esse foi o argumento que a pessoa elaborou. Agora, o que eu quero que eles façam? Será que esse argumento que está aí foi suficiente para convencer essa pessoa? Sim ou não, e justifique sua resposta. Então, se você acha que esse argumento que está aí, você achou que convenceria alguém, coloca sim, mas tenta justificar. Sim, por conta disso, pois mostra isso, aquilo, ou não também. E tenta justificar para mim, tá bom? 2 minutinhos. E aí, Elaine, o que eles acharam? Sim ou não? E o que eles justificaram, que é o mais importante aí? A Pro Antônia. Sim, é um argumento bem estruturado, traz alguns fatos acerca do assunto. A Pro Telma. Sim, pois tudo argumentado é fato, está acontecendo de verdade. Olha o Jean do Pro Daniel. Convencer pode até convencer algumas pessoas, mas aí já vai de cada um. Mas você tem que pensar agora não em cada um, no argumento em si ali. É isso que você tem que pensar, tá bom, Jean? Porque, obviamente, que cada um vai analisar se cabe ou não. A Beatriz, a aluna Beatriz.
Sim, porque está mostrando os fatos reais do que está acontecendo. Muito bem. Aluno Lucas, pro Cláudia, sim, pois tudo é um grande fato que estamos vivendo no mundo. Agora, temos um não. O Peter colocou não, ó, da Provalquíria. Não, porque as pessoas não estão nem aí e não se cuidam. Então, você acha que, mesmo falando das mortes, das pessoas, elas não estão se importando, então não ligaria. Ok. Isso geraria um debate se fosse numa sala de aula, né? A gente poderia colocar esse argumento e ir questionando para os alunos e eles irem criando outros, que é aí que a gente vai ver que eles estão criando outros, na verdade. Ó, a Pro Rosilene, sim, pois usa dados reais. Não tem cura. A vacina ainda não foi desenvolvida. Rodrigo pro Márcia. Eu acho suficiente porque fala que matou muitas pessoas e continua matando, infectando, que ainda não existe cura, mas mesmo assim tem aquelas pessoas que com tudo isso ainda não acreditam. Na resposta anterior, muita gente colocou uma resposta muito longa, viu, gente? Então, assim, bem legal, a gente conseguiu ler depois, mas não na hora, né? Flávio colocou que não acha suficiente, talvez mostrando mais dados e mostrando como as pessoas ficam quando pegam a doença. Talvez as pessoas se conscientizem mais. Da Promilene, gostei. Aí a gente vai entrar na segunda questão aqui. Então, agora, Flávio, e aí teve outra pessoa que colocou também, pensando que este argumento não foi suficiente para convencer as pessoas de que a doença ainda não acabou e que ainda devemos tomar cuidado, além de as notícias mostrarem que após uma alta de internações por Covid-19 em hospitais privados, a rede municipal de São Paulo mostra a mesma tendência, que outro argumento você usaria? Então, assim, mesmo estando lá na manchete, a pessoa tendo argumentado em cima dela, lá da notícia, e apresentado outras coisas, ainda não foi suficiente. Agora, eu quero que você monte um argumento para mim. E não uma hipótese, como foi colocado aqui. Eu apresentaria dados. Não, que dados, então, você apresentaria? O que você falaria? Eu quero o seu argumento agora. Certo? Então, isso aqui não foi suficiente. Não, como vocês muitos disseram aqui, não convenceu ninguém, muitas pessoas não acreditam. O que você falaria para tentar convencer o outro de que a doença ainda não acabou, levando em conta lá o que está na manchete, aquele fato? Ok? Então, 2 minutinhos. Enquanto vocês vão colocando aí as respostas, já vamos ler algumas que achamos interessantes. Então, vamos lá, Elaine, e aí? Ó, o aluno Gustavo mostraria fotos de pessoas entubadas. Essa a gente achou forte, né? Mas Muito. funcionaria. Procélia, da Provânia, depoimentos de pessoas que passaram pela doença e que a enfrentaram. Verdade. Quem mais? Pro José. Mostraria a falta de respiradores para a população, que isso pode aumentar o número de mortos. Muito bem. O Enzo, da Pro Daisy. O número de casos de mortes no Brasil, ele mostraria. A Elo,
Quando a quarentena acabar, vai sair em todas as redes de comunicado, jornal, televisão, YouTube e outros. Ok, mas o que você fala? Eu acho que é da outra, essa, né, Elô? Ó, Pro Conceição. Mostrando exemplos em vídeos e histórias de quem já viveu isso. Aí teria que ser mais nas mídias, né? O impresso não daria. Aí alguém colocou para Maria, colocaria relatos de pessoas que perderam alguém para a Covid também, né? Porque as pessoas se emocionam. Na verdade, muitos noticiários estão tentando fazer isso, né? A fim de convencer. Aí eu coloquei a sugestão, que foi mais ou menos o que vocês colocaram. Apelar para o emocional, contando histórias reais de pessoas que morreram, falar da família, dos entes queridos, as fotos, né? Eu acho porque os dados, enfim, estatísticos, eles ainda ficam muito nos números. Então, assim, número não é pessoa, né? Tem uma propaganda do Covid que foi bem interessante. Quantas pessoas morreriam? Você acha que poderia morrer? Sei lá, 20. Ok. Aí traz 20 pessoas da sua família, né? Então, assim, é algo para apela realmente para o seu emocional. Então, não são 20 números, são 20 pessoas, realmente. Então, quando você tenta mostrar, de certa forma, e apelar para o emocional, tem um impacto, a pessoa sente mais. Então, a gente tenta fazer isso dessa forma. Eu gostei, muito bem, foram muito bem. Agora, atividade mão na massa, essa atividade aqui está na apostila. Vamos tentar fazer juntos, tá? Então, tem aqui, ó. Leia abaixo algumas manchetes criadas sobre alguns fatos. A tarefa agora será elaborar uma opinião sobre o assunto. Só uma opinião, hein? Então, primeiro aí, jogos do campeonato italiano são adiados por causa do coronavírus. Qual é a sua opinião sobre isso? Como eu disse, cada vez que lemos uma manchete ou a notícia na íntegra que seja, a gente emite uma opinião, de certa forma, né? Quando a gente vê alguma coisa, a gente pensa em algo. E o que você pensa aí sobre isso? Jogos do campeonato italiano são adiados por causa do coronavírus. Tem alguma? É difícil tentar fazer o ao vivo, mas eu vou colocar duas. Vamos fazer assim, dá 1 minuto, tá? Vou colocar as duas. Silvia Prim Grego, mãe palmeirense que narra os jogos para o seu filho, é a nova personagem da Turma da Mônica. Então, tem duas bem diferentes aí, hein? Uma ainda falando do Covid e outra de entretenimento. Sua opinião sobre isso? Coloca 1 e coloca 2 para a gente saber. 1 minutinho. E aí, Elaine, vamos começar pela 1. Opinião sobre essa afirmação aí, sobre esse fato. Prudência. Respeitaram as orientações de distanciamento social. Pro Rosilene, né? Essa daí. Isso. Tem do Yuri aqui, ó, pro Cristiane. Eles estão certos, por causa que há a segunda onda. Sim. Qual foi a que você gostou? Que a gente acabou de ler. Se todos, da professora... Desculpa, Pro, não consigo identificar seu nome aqui. Vamos lá. Se todos temos que estar em isolamento, eles que são exemplos, mais ainda. Estão na mídia, né? São visualizados por muitos, então o exemplo deles conta muito, né? Exatamente. Para o Alessandra, na minha opinião, adiados, não deveria ter nenhum jogo nesse momento de pandemia. As pessoas têm que ter consciência de que o momento de diversão pode acabar com a vida de alguém, mesmo que jogar futebol seja o sustento de alguém, não deveria ter jogos. O João Carlos. Isso é certo, porque em um estádio há muita aglomeração. Muito bem. E a 2? Vamos lá. Tem algum da 2? Tem um aqui, ó. Pro Rosilene. Usou de empatia para o filho e foi reconhecida. A opinião dela. Tem mais? Pro Rosângela. Acho legal porque abrange mais, ou melhor, abrange outros temas, além do futebol.
A Sara colocou a opinião dela, que ela achou bem interessante. Ela não sabia que isso era possível, né? Da Procristiane. Professora Rosilene, usou de empatia para com o filho e foi reconhecida. Essa foi a primeira que eu li, Laine. Tem mais? A Catarina, interessante. Na minha opinião, ela pode desenhar ambos os papéis. Da Pro Margarete, muito bem. Aí tem mais duas aqui, ó. 3. Vão colocando aí, enquanto isso que o chat eu vou deixar aberto, tá? Rede social retira a contagem de like das postagens. Acho que todo mundo que sabe que é like, né? Aquele joinha lá que você dá lá na postagem. Então, alguma rede social aí retirou essa contagem de like. Não fala por quê, não fala nada. O fato é só isso daí, tá? E 4. Indiano de 83 anos afirma que se alimenta de sol há 70 anos. Essa aqui é polêmica. Qual que é a sua opinião sobre isso daí? Então, a 3 e a 4. O mundo do like, os alunos vão colocar alguma opinião aí. 1 minutinho. Melhor, nem tem 1 minutinho, né? Deixa uns 30 segundinhos aí para a gente responder essa. Não subiu nada ainda. Tem alguma do 2 ainda aí, Elaine? Do 2 ainda tem. Ah, subiu do 3. Subiu. Conseguiu ver aí? Pro Sandra, ó. Estranho, porque não faz nenhuma diferença no mundo. O Murilo colocou para ele o like, não faz nenhuma diferença. Pro Antônia. Que pena, adoro ver a quantidade de curtidas. Aí, ó. Pro Antônia colocou. Para ela não gostou. Tem mais alguma? Pro Ivaneide, não vejo o porquê disso. Nunca causou nenhum problema. O Al- João Carlos, né? O aluno João Carlos. Muito que bem. respondeu. A Sara, eu acho muito bom. Mas, Sara, esse é o tipo de opinião que fica assim vaga. Acha muito bom por quê? Entendeu? A gente está trabalhando isso. Então, você tem que tentar explicar aí melhor. A Pro Márcia. A retirada de likes prejudica quem vive disso. Verdade. Foi para outro ponto importante. E a 4? A Pro Cláudia colocou muito chocante como isso, aí não conseguiu terminar. Eu acho que não foi. Tem alguma da 4, será? Não acredito em viver de sol. Pro Carme, ela não acredita, ela acha que isso daí é uma mentira, hein? Que o cara tá contando lorota. Ó, só voltando um pouquinho na 3, Dani, que eu achei Diga. interessante essa aqui. Deveriam tirar, porque as pessoas brigam muito por causa de likes. O Caio também disse. A retirada de likes, você colocou, né? Prejudica quem vive disso, já disse. Outro ponto de vista, né? Gente, faltando aqui alguns segundinhos, teríamos mais algumas aí, ó. Vou deixar para vocês. Printa a tela aí, por favor, coloca na tela para eles, printem a tela, para vocês fazerem aí com os alunos. E aí pode entrar na questão do argumento, que eu não entrei nessas questões aqui, mas eu acho que seria interessante, tá? Então, aí, aproveite agora essa atividade de mão na massa e, após os alunos emitirem sua opinião, reflitam aí como convenceriam as pessoas sobre a opinião deles, que é a questão do argumento que eu coloquei, ok? Nossa aula de hoje foi isso. Tentamos retomar e sistematizar aí os conceitos dos conteúdos que nós aprendemos nessa sequência e fizemos a atividade de mão na massa para tentar fazer o aluno aí se posicionar criticamente diante dos fatos, não só no eu acho, certo? Compartilha o que você achou da nossa aula aí. Tem a hashtag, não, tem o QR Code e o link. E por hoje foi só. Muito obrigada, Elaine. Eu que agradeço, Dani. Bom dia, pessoal. Beijo, sextou, hein? Tchau, tchau.